Aleluia, esse Deus grande. Aplauda Ele com vontade, porque Ele é grande. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Você já cumprimentou essa pessoa aí que está ao seu lado? Diga assim: você está brilhando hoje. Está a cara do papai. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23 ao 30. Você que está no culto online conosco, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo que carrega o seu nome, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo, Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecer vivo, e ter permanecido vivo, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que lhe hás de ensinar, que cumpram na terra que lhes darei para possuí-la. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que nunca volta vazia, mas ela sempre faz aquilo para o qual ela foi destinada. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo leve nossas mentes cativas ao trono da Tua graça, nossos pensamentos, à obediência e ao domínio do Senhor Jesus Cristo. E que se cale a voz do nosso eu, que se cale as vozes exteriores, e que a Tua voz que despedaça os cedros do Líbano ressoe dentro de nós, nos fazendo perceber, discernir qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus oramos. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Subir ao monte ou voltar para a tenda? Qual a sua decisão nessa manhã? Ter a atitude de Moisés de subir ao monte e querer conhecer a Deus, querer intimidade com esse Deus, querer desfrutar da sua presença, ser capacitado e usado por Ele para um propósito,
ou voltar para a tenda, para a zona de conforto, para não ser incomodado, para não ser afrontado, para não ser corrigido, para não ser alinhado a um propósito maior do que você mesmo. Porque Deus tem um plano específico para a sua vida e para a minha vida. Você acredita nisso? Quando ele chamou Jeremias, lá no capítulo 1, ele disse: antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Alguém aqui pode dizer: ah, mas no ventre da minha mãe eu fui consagrado à entidade tal, a fulano, a beltrano, a cicrano. Ei, eu quero te dizer, Deus chegou primeiro. Deus chegou na tua vida antes de você chegar no ventre da sua mãe. Aleluia. E esse termo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, é um termo muito interessante que arma um triplex na nossa cabeça. Porque o texto diz: eu tinha com você um relacionamento. Eu não sei se você sabe, mas você é um espírito que veio de Deus. E o texto implica dizer que antes de você chegar no ventre da sua mãe, você não lembra, mas você estava em Deus e tinha um relacionamento com Ele. Por isso que quando a morte chega, nós voltamos para casa, para o nosso lugar de origem. Você é um espírito que veio de Deus e um dia vai voltar para Deus. Mas antes de voltar para Deus, para a sua casa de origem, eu espero que seja a casa de origem, amém? Deus te traz à terra com um propósito. Você não chegou aqui à toa. E pode ser que o seu nascimento não tenha sido planejado. Você tenha sido até resultado de uma bastardia. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus já sabia. E Ele traçou um plano de realinhamento para a sua vida, independente das circunstâncias que você tenha nascido. Independente do contexto que você tenha vivido ou esteja vivendo, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E eu quero dizer para você o seguinte: se você aceitar o que Deus tem com você, o plano de Deus jamais será frustrado. Aleluia. Mas o que nós vemos aqui é que Moisés, enquanto Moisés quer subir ao monte e conhecer a Deus, porque ele diz: Senhor, eu te peço que mostre-me a tua glória, me mostra quem tu és. E Deus disse: eu vou estar na fenda da rocha. Quem é a rocha? Jesus. Uma rocha, uma pedra, uma rocha, simbolicamente acompanhou todo o povo de Israel durante toda a sua peregrinação no deserto. E Paulo diz que a rocha é Cristo. Enquanto Moisés deseja conhecer a Deus e ver a sua glória, o povo decide voltar para a tenda e diz: basta, nós já vimos o suficiente. E isso é demais para nós. Nós vamos voltar para a tenda. Você, Moisés, vai ter com Deus no monte. E o que ele falar, nós vamos obedecer. Obedeceram? Quem não quer ter relacionamento com Deus, também não está disposto à obediência. Quem não quer ter um relacionamento com Deus, sempre vai questionar aquele que Deus vai usar. E o propósito de Deus para nós, o
primeiro deles é a revelação. Diga, revelação. Deus deseja se revelar a você e a mim. Porque embora ao chegar no ventre da sua mãe, tendo sido contaminado pela semente do pecado, e a palavra de Deus diz que o pecado faz essa separação entre o homem e Deus, Ele providenciou essa reconciliação através de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para cumprirmos um propósito. Moisés, ele passa 40 dias numa intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus, conhecendo o plano de Deus para ele e para o povo de Israel. E o que acontece hoje? Hoje nós podemos passar anos em um seminário teológico, aprendendo sobre Deus, sem nunca ter conhecido a Deus. Eu estudei em uma universidade, vou dizer religiosa, tá? Para não dizer o nome, numa universidade religiosa. Meu professor de antropologia tinha passado 5 anos em um seminário. Você podia perguntar qualquer texto da Bíblia, ele dizia. Ele sabia onde estava, conhecia toda a história bíblica, mas odiava o pai. E morreu muito cedo, sem perdoar o pai. E a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós podemos passar anos ouvindo o que terceiros dizem acerca de Deus. E a palavra que eu trago hoje é embasada na palavra de Deus. E é com temor que nós estamos nesse altar e nesse púlpito ministrando a palavra de Deus. Mas não fique apenas só com o que é ensinado aqui. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus. O Senhor deseja se revelar a você numa experiência pessoal com Ele. Ele deseja se revelar a você através desta palavra. Você precisa se familiarizar com esta palavra. Amém, igreja? Jeremias 9, 23, 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, porque tudo isso passa. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe por que Deus não tem feito tanta justiça e juízo na terra? Porque o povo tem se distanciado de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, mais vulneráveis ao mal nós nos tornamos. Porque você pensa que é independente e é livre, mas não é. Você vai estar debaixo de uma influência muito maior que você. Ou uma influência abençoadora, ou ao contrário. Então eu preciso conhecer quem Ele é. Não apenas através do que o meu pastor diz, do que o meu discipulador diz, do que o meu conselheiro diz. Eu preciso conhecer quem Ele é.
Porque quando eu conheço quem Ele é, isso muda quem eu sou. Aleluia. Isso muda quem eu sou. E eu passo a conhecer o que Ele faz. E a revelação, queridos, é pelo Espírito Santo de Deus. Você conhece a Deus através desta palavra, mas você precisa do auxílio do Espírito Santo, que é o autor dessa palavra. A revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, do plano e do propósito de Deus para a sua vida, é dada pelo Espírito Santo de Deus, iluminando o seu entendimento acerca das Escrituras. O segundo propósito, a intimidade. Diga, intimidade. Deus deseja um relacionamento conosco. E Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. Em outra versão diz, para os que o buscam, os quais Ele dá a conhecer a sua aliança. Veja bem, intimidade nada tem a ver com exibicionismo. Intimidade não tem a ver com performance. A intimidade começa lá no seu secreto com Deus. Quando ninguém está vendo. Quem você é quando ninguém está vendo? A intimidade com Deus começa daquele tempo a sós com Deus, até que a sua alma descanse. Dou todo o crédito aos terapeutas, aos psicólogos, inclusive a minha filha faz psicologia. Mas, se nós levássemos a sério essa intimidade com Deus, frequentaríamos menos os divãs. Daríamos menos trabalho aos terapeutas e aos psicólogos. Porque na intimidade, e essa intimidade gera uma mudança de domínio. Vou repetir, a intimidade gera uma mudança de domínio. Na intimidade, você ainda que sobrecarregado, ansioso, oprimido, angustiado, depressivo, cheio de problema, na intimidade você se coloca debaixo de uma influência mais poderosa que você. E nessa intimidade, a ansiedade se esvai e começa a repousar sobre mim, sobre você, uma paz que excede todo entendimento. Aquieta a minha alma. Sabe onde é que você vai aquietar a alma? Nesse lugar de intimidade. Aleluia. Para guerras serem vencidas lá fora, guerras precisam ser vencidas aqui dentro primeiro. E essas guerras são vencidas nesse lugar de intimidade. E é nesse lugar de intimidade que eu vou adquirindo uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Fala alguma coisa aí, como diz um professor meu, para eu ver que você está vivo. Nessa intimidade eu vou adquirindo uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. A minha alma vai se aquietando.
E às vezes o cão faz uma tempestade no copo d'água para te desequilibrar. A sua visão vai ficando mais aclarada. O seu entendimento vai sendo iluminado. Tem gente que chega para mim: pastora, como é que eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? Eu digo: orando. 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 Nesse relacionamento com Deus, mantendo a comunhão com o Espírito Santo, Ele vai te falando. Ele vai te direcionando. Ele vai te ministrando. E às vezes o que você se apegava tanto, a sua alma vai desapegando. E às vezes o que você não dava tanta importância, vai te atraindo. E às vezes perigos que você não percebia, você vai discernindo. Você vai saindo de lugares que não te cabem mais. Você vai deixando de assentar em mesas que não dizem mais respeito a você. Porque Ele prepara uma mesa para ti, até mesmo na presença dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo, faz o teu cálice transbordar. Mas isso é para quem tem intimidade. Diga: o Espírito Santo virá sobre mim e revelará o propósito. O Espírito Santo virá sobre você e revelará o propósito. Deixa eu contar um breve testemunho aqui. Propósito que Ele tem com você com relação à sua faculdade. E aí você não vai precisar fazer 3, 4, 5 faculdades, ficar sem terminar nenhuma. Que às vezes entra em uma, sai, entra em outra, sai. Não vai precisar ficar batendo cabeça em relacionamento que não tem nada a ver com você. Amém. Não vai tomar decisões precipitadas. Quando eu entendi que o Senhor estava me chamando para o ministério, tinha um irmão lá na igreja, um rapazinho. Eu era uma menininha de 15, 16, 17 anos. Eu não conhecia o lindão, não é lindão? Não conhecia. Calma. E aí ele me pediu em namoro. Chamado para o ministério. Chamado. Uma família crente. Na família dele tem 3 pastores. São 3 irmãos pastores. E o meu pai dizia assim para mim: minha filha, eu sei que esse rapaz é crente. Não tenho nada contra a família dele. Mas como seu pai, meu coração não abre. Eu digo: oh meu Deus, mas eu gosto tanto dele, pai. Olha, não te conheci ainda. A minha mãe também disse: eu também não sinto direção de Deus. Eu digo: Senhor, coopera aí, Jesus. Porque olha aí, meninos e meninas, Deus fala com você através do seu pai e da sua mãe. Mas se eles têm o Espírito de Deus. Se o seu pai disser não, se a sua mãe disser não, nem insista. E eu fui orar. Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. Eu fui orar, irmãs. Porque eu gostava dele. E ele gostava de mim. E nós éramos crentes. E ele fazia o seminário, eu também fazia o seminário. Ele queria ser pastor, eu só não queria ser esposa de pastor, mas eu queria ser missionária. E eu fui orar. Orar, e eu estava em um jogral. E esse jogral estava passando por Minas Gerais. E lá em Minas, você vê que tem muitas fazendas, né?
E tinha uma família lá que nos hospedou numa casa. Gente, aquela casa linda, cenográfica de fazenda que eu só vejo assim em televisão. E após o almoço nós fomos descansar. Nós quem? Eu e a equipe do seminário. O rapaz não estava lá. Ele fazia seminário em outro estado, tá? Só nos víamos na segunda-feira dentro do meu seminário e não podia nem pegar na mão. Creia, não é verdade, Espírito Santo? Creia. Está vendo aí como o Senhor guardou você? Ou me guardou para você? E aí eu fui orar, após o almoço eu fui orar e tal, e aí cochilei. Meus irmãos, eu já vinha num tempo de propósito, de jejum e de oração, porque aquilo já estava me angustiando. Meu Deus, será que eu estou em um relacionamento fora do teu propósito, da tua vontade? Mas a minha oração é: Senhor, faz a obra no coração do meu pai, faz a obra no coração da minha mãe. Eu não orava: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas era assim: Senhor, dá um jeitinho. Mas eu comecei a orar diferente. E quando estava perto daqueles dias, eu disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe que eu quero fazer a tua vontade. Ei, presta atenção. Deus não deixa errar aquele que tem o sincero e profundo desejo de acertar. Vou repetir: Deus não deixa errar aquele que tem o sincero e profundo desejo de acertar. Se Deus tirou da sua vida, foi livramento. E Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Vai para o lugar de intimidade, vai orar. Diz para quem está perto de você: antes de uma decisão dessa, vai orar primeiro. Meus irmãos, e ali eu cochilei. Agora eu faço como Paulo. Eu não sei se acordado ou dormindo, eu não sei. Se no corpo ou fora do corpo, Paulo disse, né? Mas o Espírito Santo está aqui. E ele sabe que eu estou falando o que eu estou falando com vocês. E eu, de repente, me vi deitada em um sofá na casa dos meus pais. E vinha uma luz muito forte, assim, como se fosse um... Gente, você sabe o que é telha de vidro no interior? Ah, que vem, né? E aquela luz vinha em cima de mim. E uma voz, como se fosse a voz do meu pai. Quando aquela luz vinha em cima de mim, eu despertava, me levantava e saía correndo para a cozinha, com um temor. E a voz me acompanhava, uma voz forte, como se fosse a voz do meu pai da terra, só que mais grave, bem suave, e dizia assim: Elisângela, minha filha, termine o seu namoro com fulano de tal, porque eu tenho um plano na sua vida. Creia, creia, creia. E eu acordei chorando. Meu coração estava... Eu disse: isso não pode ter sido sono depois do almoço não pode ter sido. Aí eu cheguei para a dona Arlene, a diretora do meu seminário, que estava descansando em um quarto, assim. Eu disse: dona Arlene, assim, voz trêmula, eu acabei de ter um sonho que eu estou impactada. Sabe o que foi que ela disse para mim? Deus está pedindo a você o seu Isaac, pode entregar. Ah, aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, porque Ele não vai te deixar errar. Voltei. Sabe quem me consolou? Itlamara, sua pastora, lá em Guiné-Bissau. Estudamos juntas. E aí, voltei para Lago da Pedra, no Maranhão. Quem estava me esperando lá? Ele não, o dito cujo. O dito cujo. O abençoado, que não era meu. Passei uma semana naquela resistência. E aí eu disse, fui orar, eu disse: Senhor, é hoje. Hoje eu entrego, hoje eu sacrifico esse Isaac.
E aí sentei com ele, conversei. E ele disse, mas Deus não falou comigo. Eu disse, porque você não quis ouvir. Se você for orar, Deus também vai falar com você. Ele disse, sem chance. E eu disse, sem chance. Aí ele, um abraço. Eu digo, não tem negócio de braço. Vai em paz, em nome de Jesus. Está vendo aí? Entrei para o quarto e abri o berreiro, igual criança desmamada. Porque às vezes renunciar dói. Abrir mão da sua própria vontade dói. Mas quando você faz em obediência ao Senhor, você vai experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. Olha aí. Passei um ano em oração. Eu disse, Senhor, eita que essa história até é comprida, mas Deus está falando com alguém aqui. Nem estava no script aqui da mensagem. E nós tínhamos uma sala de oração, e todo dia, 3 horas da madrugada, às vezes eu orava, não sabia nem o que eu estava orando, mas eu ia lá na sala de oração. Começava a falar umas besteiras, porque eu estava com sono, mas o Senhor via e entendia que eu estava lá. E um dia eu fui orar, e uma missionária estava aconselhando uma jovem. De madrugada, pastora, não, essa era a oração de 6 horas da tarde, porque lá era em turnos. E na oração, a sala de oração era aqui, a outra sala era do outro lado, era como se fosse um salão e elas estavam lá. E eu dizia, Senhor, fala comigo, cura a minha alma, fala comigo. Aí a missionária estava aconselhando a moça e disse assim, e Deus falou comigo. Ela aconselhando a moça do outro lado, ela disse assim, e Deus falou comigo naquele dia, que quando Ele tira aquilo que aos nossos olhos é bom, é porque Ele tem o melhor. Eu disse, recebo, a partir de hoje eu só quero o melhor. Irmãos, o inferno ouviu. Pensa. Olhe. Apareceram 3 pretendentes. E eu só dizia não, 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 não. Aí a diretora do seminário chegou e disse, eu quero saber o que é que você tem contra os meus filhos. Eu disse, nada. Eu só tenho um propósito com o meu Deus. Talvez não vão entender, mas ninguém precisa entender. Você que precisa entender o que Deus tem com você. E o propósito que eu fiz com Deus, eu disse, Senhor, no dia que eu estiver diante do meu marido, faça o meu coração despertar outra vez. E a palavra de Deus diz assim, não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Aí você vai querendo despertar para, é esse Senhor, é esse Senhor, é esse Senhor. Não, eu disse, Senhor, me blinda, me guarda, e que quando for o que o Senhor tem para mim, aí sim, vai despertar. Resumindo, em um feriado da chamada Semana Santa, eu chego aqui na igreja, o pessoal, a minha colega, que era daqui, Jurema, disse, hoje à noite nós vamos para o culto, mas não tem quase ninguém na igreja, porque está todo mundo no Manaim, um acampamento da igreja na época da Semana Santa. Não tinha, amor, esse acampamento, Manaim? Inclusive até o pastor não vai estar lá, mas nós vamos mesmo assim, porque eu estou com saudade da minha igreja, vocês vão conhecer a igreja e tal. Era uma casinha ainda aqui embaixo. Aí nos arrumamos, chegamos. Quando nós chegamos, quem é que estava dirigindo o louvor? Porque os músicos todos estavam no Manaim. Aí a minha colega disse assim, olha, o meu pastor voltou antes. Quando eu vi, eu disse, o meu marido, glória a Deus. A outra
conta, porque a história é longa. Depois ele conta a outra parte. Nós vamos contar na nossa renovação de votos no final do ano. Ele vai contar a outra parte. Fizemos 30 anos de casados para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando nós abrimos mão daquilo que aos nossos olhos é bom, e quando isso é requerido por Deus nesse lugar de intimidade, você não ficará envergonhado. Você não ficará envergonhada. Mas isso também pode gerar oposição, porque o lugar de intimidade traz crescimento espiritual. O lugar de intimidade traz maturidade espiritual. O lugar de intimidade gera uma oposição também no mundo espiritual. Porque o inimigo começa a ver você como uma ameaça no território dele. E que você faça muito estrago no inferno em nome de Jesus. Lembra o que aconteceu com Moisés? A própria irmã se levantou contra ele, Miriam. Miriam parecia ser uma mulher de Deus. Tinha dons. Era uma líder, porque após atravessar o Mar Vermelho, ela pegou um tamborim e começou a formar um coro lindo de louvor e adoração, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Era uma mulher de Deus, tinha dons, era uma líder, mas tinha um sério problema com a maledicência. Tinha um sério problema com a autoridade. Porque tem gente que é espiritual, se deixa usar por Deus, contanto que não esteja debaixo de uma autoridade legítima. Esses dias uma ovelha chegou para mim e disse: pastor, eu fui chamada para ministrar em lugar tal. Eu disse: qual a igreja? Ela disse: não é igreja, é um ministério, porque agora é moda, não é mais igreja, é um ministério. Quem não quer estar na igreja, que foi o que Deus estabeleceu, agora abre um ministério. É ministério online, é ministério em lugar tal, é ministério em canto tal, é um ministério. Fecha o parênteses. E Miriam começou a se incomodar com a liderança de Moisés. E ela disse: porventura, começou a contaminar Arão. E ela disse: porventura, Deus só fala com ele? Deus só fala com Moisés? Nós também somos povo de Deus. Nós também temos dons, Arão. Deus também nos usa. Nós também temos unção. E sabe o que Moisés fez? Se calou. No lugar de intimidade, você vai ter discernimento de como agir. E às vezes você não vai precisar fazer nada. O problema é que às vezes a gente quer dar um jeito. Mas Deus está falando para alguém aqui: se cale. Não faça nada. Deus chamou, Deus ouviu. Na intimidade, Deus ouve. Porque a palavra de Deus diz que os seus anjos, que você não tem só um anjo, tem vários em turnos, que Deus dá ordem a teu respeito, e estão sempre diante de Deus, prestando relatório a seu respeito. Isso aí é mensagem para um outro dia. E Deus ouviu. Se preocupa não, Deus ouviu. Deus está falando com alguém aqui: não te preocupes, Deus viu e ouviu. E naquele dia Deus ouviu a maledicência, a murmuração de Miriam. Deus chamou os três na porta da tenda do encontro para uma conversa. E Deus deu a resposta. Deus vai dar a resposta. Números 12, 6, 8 diz assim:
E disse, quem disse? Deus. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Com ele, é um tipo de conversa que eu não falo com qualquer um. Ah, dê glória a Deus. Que Deus diga assim a seu respeito. Que Deus diga assim a teu respeito. Pode ser que você já tenha revelação de quem Deus é. Mas o que Deus está requerendo de alguns aqui é atrair para esse lugar de intimidade. E é aí que muitos travam na sua vida espiritual. Já tem a revelação de quem Deus é. Já tem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não querem sair da zona de conforto para essa nova etapa, para esse novo nível que é de intimidade. Porque a intimidade traz maturidade. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu fazia meninice. Mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Nesse lugar de intimidade, você vai deixando de ser menino, no sentido da meninice. Conserve o seu coração puro de criança. E você vai crescendo a estatura de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. Aleluia. Revelação, intimidade, identidade. Sei quem Cristo é. Sou atraído e descido por esse lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade é consolidada a minha identidade. É saber quem eu sou em Cristo. A palavra de Deus diz que Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Mas ele decidiu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ah, quem não gostaria de ser chamado de filho da filha de Faraó? Ao invés de desfrutar de um tempo transitório, de uma alegria transitória do pecado, Moisés teve a revelação da sua verdadeira filiação e se apropriou dessa filiação. Você sabe quem você é em Cristo? Já se apropriou dessa filiação? Quando eu sei quem eu sou em Cristo e a quem eu pertenço, isso muda tudo. Por que que isso muda tudo? Porque em mim está o DNA do meu Criador. A minha vontade passa a ser a vontade daquele que me salvou, que me chamou. Antes Moisés tinha a tenda do encontro. Hoje o Espírito Santo habita em você e em mim. E isso é muito privilégio. Isso é o prelúdio do que há de ser. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Revelação, diga revelação. Intimidade. Identidade. Que te dá autoridade espiritual.
E a autoridade é direito legal de se fazer obedecer no mundo espiritual. Lucas 10, 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade espiritual é uma conquista em Deus através de Jesus Cristo, que te dá o direito legal de atuar no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual também sabe quem você é. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e vocês quem são? Lembra dos filhos de Seva? Se você descuida da intimidade e negligencia esse posicionamento da sua identidade em Deus, presta atenção. Aquilo que você pensava ter vencido vai voltar com maior força. Mas o Espírito Santo está em você para te revestir de poder e de autoridade. E em você flui uma unção que despedaça todo jugo. Porque você vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Pode aplaudir a Ele, aleluia. Revelação, intimidade, identidade, autoridade. Aí sim, para viver um propósito. Propósito é a razão de você estar nessa terra. Propósito tem a ver com o lugar onde você nasceu. Propósito tem a ver com o contexto em que você viveu. Deus não vai desperdiçar nada que aconteceu com você. Até as experiências difíceis, Ele vai transformar tudo para a honra, glória e louvor do seu nome. Aleluia! Tudo que somos em Cristo volta para Ele em forma de serviço, volta para Deus em forma de serviço, pelo propósito, um propósito maior do que nós mesmos. O propósito que Deus tem com você vai além de você. João 17,4, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Fora do propósito de Deus só existe vazio e tédio. Ainda que tenha dinheiro, ainda que esteja bem casado, ainda que esteja no trabalho que você gostaria, vai ficar faltando algo. Mas esse algo é preenchido com a presença de Jesus na sua vida. Porque Ele te comprou. Porque Ele te resgatou, Ele te remiu, Ele te redimiu. Para que você esteja plantado nessa terra, vivendo o propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre será confirmado no tempo determinado. Às vezes Deus esconde você por um tempo. Também escondeu Paulo por um tempo. Escondeu Jesus por um tempo. Às vezes Deus nos esconde por um tempo. Mas no tempo determinado Deus vai revelar o propósito que Ele tem com você. Olha o que Ele disse a Josué 3,7.
Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Era necessário agora. Moisés tinha cumprido o propósito dele. Agora era o tempo de Deus cumprir o propósito através de Josué. E o povo precisava ver em Josué um líder. E chegou o dia de atravessarem o Jordão e conquistarem Jericó. E Deus disse a Josué: cinge os teus lombos, Josué, chegou o tempo que eu vou consolidar o teu chamado diante desse povo. Agora entenda uma coisa: Deus não promove pessoas, Ele promove propósito. Deus só promove pessoas pelo propósito. E quando a pessoa sai do propósito, o que é que acontece? Cai no esquecimento. Vocês já viram isso acontecer com alguém? Diga: é pelo propósito. O propósito é maior do que eu. Olha para as tuas mãos. Não olha para mim, olha para as tuas mãos. Você é um filho, uma filha legítima do Senhor. Ele te confiou dons, Ele te confiou talentos, Ele tem um chamado específico na tua vida, Ele te plantou em um lugar, não sei por quanto tempo, ou alguns Ele vai tirar de um lugar e colocar em outro lugar. Mas o que é que o Senhor tem confiado às tuas mãos? O que é que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, lá onde você trabalha, lá naquela vizinhança, lá no meio da tua parentela, aqui na igreja, nesse ministério? O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado às suas mãos? Todas as vezes que uma geração clamou, Deus respondeu através de alguém. E eu pergunto: Deus pode contar com você? Se Deus pode contar com você, fica em pé em nome do Senhor Jesus. E você vai fazer nesse momento a sua oração. Senhor, eu quero conhecer quem Tu és, mas eu quero ser atraído a esse lugar de intimidade. E eu quero que o Teu Espírito Santo consolide em mim a minha identidade em Ti. E eu quero que o Teu Espírito Santo faça a minha alma se desapegar daquilo que o Senhor não tem para a minha vida. E eu quero que a Tua vontade arda dentro de mim. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Obrigada por se revelar a nós por meio de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, por Teu resgate em nossas vidas. Obrigada, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo para habitar conosco. Obrigada, Espírito de Deus, por Tua obra em nós. Nos perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes que nós negligenciamos esse lugar de intimidade. Por todas as vezes que insistimos na nossa própria vontade. Por todas as vezes que fomos indiferentes à Tua direção. Mas nesta manhã, nós Te pedimos, Espírito Santo, o Teu realinhamento em nossas vidas. Aviva nossa fé, Espírito Santo de Deus. Aviva em nós o temor do Senhor, Espírito Santo de Deus. Aviva em nós a chama, o ardor do primeiro amor, Espírito Santo. Faça a nossa alma se aquietar na Tua presença.
Dá-nos sensibilidade à tua voz e um coração disposto à obediência, para que venhamos a experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para vivermos nesta terra para a honra, glória e louvor do nosso Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus oramos. Amém. Aplauda ao Senhor.